Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Vinte Historiar Podcast, e hoje vamos conversar sobre o Reino Antigo do Congo, um dos principais reinos do continente africano que exerceu poder e domínio entre os séculos XIV e XV. É importante falar que todas as referências utilizadas na produção do presente episódio estarão disponíveis no nosso site, link na bio. Valeu rapaziada, fiquem aí com o episódio, tamo junto. Para entender o Reino Antigo do Congo, existem várias possibilidades de se começar a falar sobre esse importante reino do continente africano e complexo reino também, mas eu vou optar por começar a falar sobre uma das figuras que centralizava o poder no Reino Antigo do Congo e que deu coesão para que esse Reino do Congo se mantivesse unido e atingisse seu auge nos séculos XIV e XV, como eu mencionei. Eu estou falando da figura do Mani Congo. A política no Reino Antigo do Congo, ela era centralizada nessa figura do Manicongo. A função do Manicongo, ela era muito específica. O Manicongo, além de centralizar a política, ele recebia tributos das suas províncias dominadas, beleza? Quando eu falo a palavra tributos, aqui tem uma pegadinha. Aqui não é a questão de dinheiro diretamente que eu estou falando, no sentido monetário da palavra, com relação aos tributos que o Manicongo recebia. A taxação que ele colocava sobre essas províncias era num sentido muito mais abrangente nesse contexto. Como, por exemplo, ele aceitava o pagamento dessa taxação através de impostos ou até mesmo de realização de serviços específicos para cumprir essa taxação que era imposta para essas províncias, beleza? Então já é importante de se falar também, né, que o Reino Antigo do Congo, ele não se caracterizava propriamente dito como um reino expansionista, diferentemente do que acontecia com o Império do Mali, né? Quando a gente fala a palavra império, a gente dá uma já magnitude ali de território e tudo mais. Aqui o Império aqui o Reino Antigo do Congo, ele não tinha esse sentido muito de expansão, de expansionismo e tudo mais. Apesar de não ser propriamente um reino expansionista, né, ele era formado por várias províncias, sendo que a sua principal província, a sua capital, era conhecido como a Mabanza, né? Mabanza era uma região onde o Manicongo ele exercia um poder fundamental e um poder que era muito forte nessa região, tranquilo? Então é importante entender que o Manicongo era um título de governante do Reino Antigo do Congo, e que a partir dessa entrega desse título, ele centralizava o poder e dava uma coesão territorial para aquela região através da própria defesa daqueles povos e tudo mais. Beleza? Quando eu falo povos, também é importante entender, né, que até mesmo a figura do Manicongo, ou dos povos que estavam naquela região, elas estavam intimamente ligadas com a etnia Banto, né? Essa etnia Banto, eles foram os que fundaram o Reino Antigo do Congo. Então vale apontar que nessa região, né, melhor dizendo, se encontrava um grande número de províncias onde vários grupos de etnia Banto, principalmente os Bakongo, né, ocupavam esses territórios. A gente, então, quando fala de etnia Banto, estamos falando de um grupo, de um tronco linguístico, né, que acabou sendo aproveitado para se referir a um conjunto de 300 ou 600 grupos étnicos, né, que eram diferentes povos que ocupavam a mesma região, que é a África subsaariana. Então, a gente, quando fala dos Bantos, temos que ter cuidado, pois eles não eram um grupo tão específico assim. Eles eram um grupo muito abrangente, né? Multiétnico no sentido da palavra mesmo. E o Manicongo, ele vai estar ligado a essa etnia Banto, assim como a grande população do Reino Antigo do Congo e daquela região, né? Serão provenientes dessa etnia Banto. E aí, quando a gente tá falando mais ou menos, tentando ou conversando sobre a definição
do que era o Manicongo, vocês reparem que eu não falei a palavra rei nesse momento, porque a gente tem que ter muito cuidado quando se refere a determinadas questões e problematizar a terminologia de determinadas palavras e conceitos também. O historiador, o John Thornton, que ele é especialista na história dos povos africanos, ele aponta que temos, né, esse costume de chamar reis os soberanos do continente africano, né? E aí a gente chama de reis e uma clara associação a uma ideia pré-concebida de rei moderno que existiu na Europa, né? Essa terminologia ela deve ser problematizada, principalmente tendo em vista, né, o caráter do rei europeu, que não se aplica, né, à grande maioria dos governantes africanos. Como, por exemplo, a partir da figura do Manicongo, nós conseguimos ver diretamente a diferença entre o soberano do continente africano, que é nesse caso o Manicongo, e a diferença de um rei europeu, assim, no sentido da palavra. Essas estruturas funcionavam de formas distintas, né? Por exemplo, para exercer o cargo de Manicongo não era necessário um caráter tão hereditário assim, por mais que a hereditariedade ela fosse primordial para o exercício da função de Manicongo, ela não era absoluta, diferente de um rei europeu, por exemplo. Os caráteres divinos também não eram tão importantes assim no exercício do Manicongo. Claro que o Manicongo, nesse contexto, ele era visto como uma divindade e tudo mais. E sendo visto como uma divindade, ele estava ali para defender o seu povo contra calamidades, né, ou doenças e também a fome. Então, o sentido do Manicongo, ele era muito abrangente e, além de ter esse poder de centralizar os povos que ali estavam, ele também possuía essa função de dar uma coesão, né, e de luta contra doenças e fomes, calamidade, algo mais ligado a questões terrenas nesse sentido. Mini Alukene. Mini Alukene foi o primeiro Manicongo que, a partir da junção de vários povos bantus, conseguiu centralizar o poder e se tornou o primeiro Manicongo e fundou a cidade que é capital do Reino Antigo do Congo, que foi a capital do Reino Antigo do Congo, Mabanza. Então a figura do Mini Alukene, ela vai ser representada como o primeiro Manicongo, o primeiro grande soberano dessa região, né, que vai se tornar o primeiro Manicongo e o primeiro a centralizar o poder nessa região. E qual era a economia do Reino Antigo do Congo? Outro aspecto fundamental para a gente estar falando e conversando sobre. A economia do Reino Antigo do Congo, ela está intimamente ligada com um aspecto da geografia local, pois eles viviam de comércio interno e externo, né, com outras sociedades africanas, e esse comércio ele era estabelecido principalmente utilizando rios, né? E qual o rio eu estou me referindo? É o Rio Congo. O Rio Congo foi um importante rio na região do Reino Antigo do Congo, que vai permitir que essa região se conecte às outras áreas. O Rio Congo ele é o segundo maior rio do continente africano, né? Ficando só atrás do Rio Nilo, que a gente ouve bastante, e a gente não ouve muito sobre o Rio Congo, mas o Rio Congo é o segundo maior rio do continente africano e vai ser a base para o Reino do Antigo do Congo estabelecer os seus contatos e as suas trocas comerciais, beleza? Mas não só isso. O Reino Antigo do Congo também comercializava ferro, sal e viviam da criação de animais e confecção de tecidos. Eles eram muito famosos na confecção de tecidos, né? Vale ressaltar que no seu apogeu o Reino do Congo contou com mais de 2 milhões de habitantes. A partir desses dados, de 2 milhões de habitantes, a gente consegue ter em mente a grandiosidade desse Reino Antigo do Congo, pois ele será um grande dinamizador de trocas e de comércio para toda essa região.
O século XV ele é muito importante para o Reino Antigo do Congo, principalmente pelo contato que eles vão estabelecer com os portugueses. Os portugueses eles chegaram no Reino Antigo do Congo no século XV, como eu acabei de mencionar, e chegaram ao Reino Antigo do Congo principalmente através do comércio de escravizados e do ouro que estava presente ali na costa oeste africano. Vale ressaltar que neste século XV, né, Portugal era o grande império ultramarino da época, né, e que justamente nesse momento é que Portugal estava tentando chegar às Índias, como consequência irão chegar nas Américas, né. Então é justamente nesse momento que Portugal vai estabelecer contato com variados povos ali na costa do continente africano, entre eles o Reino Antigo do Congo. Esse contato com o Reino Antigo do Congo, ele se possibilitou também graças ao Rio do Congo, né, que eu falei que foi um importante rio para o Reino Antigo do Congo. Então, o Rio Congo ele vai ser muito importante para estabelecer contato com os portugueses também, né? E aí a gente chega em 1482. Em 1482, o navegador Diogo Cão, através do rio Congo, né, ele estabeleceu contato com o Reino do Congo. Vale ressaltar que esse primeiro contato com o Reino do Congo, ele ocorreu de maneira amistosa, né, e amigável. Então, Diogo Cão, navegador português, ele estabelece contato com o manicongo da época, que era o Anzinga Ancuva. Anzinga Ancuva, ele foi manicongo entre os anos de 1470 e 1506. E esse contato fez com que se convertesse ao cristianismo e se tornasse João I do Congo. João I do Congo ficou conhecido como o primeiro manicongo a estabelecer contato com os portugueses e permitindo que missionários católicos cristãos penetrassem naquela região do Reino Antigo do Congo e estabelecessem ali a fé cristã na região. Seu sucessor, seu filho, Nzinga Ankuvo, se torna manicongo posteriormente entre os anos de 1506 e 1543 e também se converte ao cristianismo, ficando conhecido como Afonso I do Congo, e logo se torna aliado também dos portugueses naquela região. Alguns historiadores, entre eles Alberto da Costa e Silva, em seu livro, né, A Enxada e a Lança, África antes dos portugueses, ele aponta que essa conversão tinha mais um caráter político e diplomático do que necessariamente algo ligado com a fé no cristianismo, né? O objetivo desses manicongos era facilitar algumas trocas com os portugueses. Então, esse historiador aponta que tinha esse o sentido dessa conversão ao cristianismo. Nzinga Ankuvo, ou Afonso I do Congo, ele ficou conhecido por suas realizações com relação à expansão do comércio e na consolidação do poder no Reino do Congo. Esse manicongo, que se converteu ao cristianismo, Afonso I do Congo, ele é considerado peça-chave para entender melhor a penetração e os diálogos estabelecidos com os portugueses, pois a sua conversão possibilitou a expansão do cristianismo naquela região. Esses dois manicongos que eu apresentei para vocês, eles são peças-chave para entender essa penetração do cristianismo naquele momento como um todo. Esse segundo manicongo, o Nzinga Ankuvo, ele vai ser uma peça primordial também nesse sentido, pois a partir da sua conversão ao cristianismo, a gente vai conseguir entender algumas consequências dos portugueses na região do Reino Antigo do Congo. Em primeiro lugar, como eu falei, a chegada dos portugueses levou ao cristianismo no Reino Antigo do Congo. Além disso, os portugueses estabeleceram um comércio de escravizados com o Reino do Congo, levando à captura e venda de escravizados para as colônias portuguesas, principalmente aqui no continente americano. Essa relação, com o passar do tempo, foi se desgastando, e logo apareceram uma série de atritos com o Reino Antigo do Congo. O tráfico de escravizados, por exemplo, embora os soberanos do Reino do Congo tenham sido aliados do tráfico de escravizados no primeiro momento, os soberanos começaram a se opor a essa questão, né? Pois eles perceberam que essa ação estava prejudicando o seu reino.
Em 1568, o rei Álvaro I do Congo tentou proibir a venda ou a negociação de tráfico de escravizados no reino, mas não foi ouvido nem foi respeitado pelos portugueses. Outro ponto de atrito era a religião. Apesar dos soberanos do Congo terem optado pelo exercício do cristianismo para estabelecer relações com os portugueses em alguns momentos, eles começaram a se opor a essa questão. Uma das suas reivindicações era de que os padres fossem africanos e não de origem portuguesa ou europeia. O outro atrito a gente pode estar compreendendo a partir da questão territorial, que se compreende a partir do momento de expansão portuguesa dentro dessa região, pois ao se expandir internamente nessa região do Reino do Congo, vai causar uma série de atritos e de choque com os povos que estavam estabelecidos ali. E grande parte desses conflitos que irão se instaurar nessa região, a partir dessa presença portuguesa, eles serão belicosos. Ou seja, a presença portuguesa e seu anseio em expandir-se dentro do Reino Antigo do Congo irá causar conflitos, muitas vezes belicosos, com esses povos locais. Não menos importante, uma das principais questões quando a gente está falando de Reino do Congo e que eu mencionei no decorrer do podcast foi a cristianização do Reino Antigo do Congo. E é bom a gente estar falando que a introdução do cristianismo nessa região, ela vai entrar em conflito com antigos dogmas que eram presentes na vida dos habitantes dessa região. É importante a gente estar falando que o Reino Antigo do Congo ele era politeísta, diferentemente do cristianismo, que é uma religião monoteísta. Então, esse choque vai causar inúmeras questões ali para aquela região, como eu mencionei, né? O choque religioso. Seguindo a linha de alguns autores, como Ronaldo Weinfans e Mariana de Melo Souza, em seu artigo, abre aspas, Catolização em poder no tempo do tráfico. O Reino do Congo da conversão coroada ao movimento antoniano no século XV e XVIII, fecha aspas. Esses autores, eles vão estar trabalhando, né, essa questão da penetração do cristianismo nessa região, ela vai gerar um movimento chamado antoniano, né, que segundo os autores, o antonianismo foi um movimento de cunho religioso e político marcadamente católico, no qual o cristianismo se fez de forma remodelada a partir dessas práticas locais, ou seja, são velhos valores, né, e esses novos valores que estão sendo impostos para essa sociedade do Reino Antigo do Congo. E aí vai haver uma figura principal que vai personificar a fé e a questão católica, que será a figura dos capuchinhos, né? Que assim como os jesuítas, que será outra ordem religiosa, os capuchinhos desempenhavam mais do que um papel de pregação, né? Eles usavam através de Luanda no século XVI e XV, né? Um papel ali de ensino, né? De combater esse hibridismo de religioso, né? E para que o cristianismo de fato se consolidasse ali naquela região como religião oficial e principal para aqueles povos. E para isso eles colocavam em práticas um aldeamento de ensino religioso. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, e caso vocês tenham gostado e aprendido algo, e se puder nos seguir nas redes sociais, eu agradeço imensamente. Tanto o Instagram quanto o Twitter, o TikTok é @20historiar. Acesse o nosso site também, link na descrição. Valeu e até a próxima.